Oi, gente, a paz do Senhor para todos. Eu já vou entrar na experiência para não ficar muito longo. Eu já disse para vocês sobre ouvir a voz de Deus, como que eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus em sonho, ouvi a voz de Deus na mente, ouvi a voz de Deus audível. E de diversas maneiras o Senhor fala com a gente, através da palavra, nas pregações, até em louvor. A gente ouve a voz do Senhor em tudo. Deus, ele fala com a gente. Até através da natureza, só prestar atenção. Deus usa o que tiver para falar com a gente. Mas só que tem um outro lado também, gente. Ao mundo espiritual, lado do espírito maligno, ele copia também as coisas de Deus. E isso vem desde você começar a ler a Bíblia, você vai ver que vem desde lá de trás, né? Nós vemos que Moisés, quando ele fez o cajado dele, que ele jogou, virou uma serpente, nós vemos que os magos também fez, né, o mesmo milagre. Então a gente vê que tudo que Moisés fez, né, os magos também fez. E você vai ler na Bíblia, você vai vendo que muitas coisas, né, aconteceram também. Então existe um outro lado também que engana. Então isso acontece até nos dias de hoje. A gente tem que buscar discernimento de Deus para não ser enganado. Então deixa eu falar, entrar no que eu vi. Então eu estava na cidade com a minha mãe, meus irmãos, minha irmã trabalhava também na cidade. E naquela época as casas eram tudo de madeira. E as casas eram tudo de tábua e não tinha muros altos, era tudo feito de cerquinha, né, de balaústras, tudo cerquinha. Cidade era assim. E o tanque da minha mãe, ele ficava na porta da frente, ele não ficava no fundo, ficava na frente. E minha mãe pediu que eu fosse lavar algumas peças de roupa. E eu fui, peguei as pecinhas de roupa, feliz, fui lá lavar a roupa. E quando eu estava ali lavando roupa, eu ouvi uma voz. Eu ouvi uma voz, mas na minha mente, não foi audível não, viu gente? Audível foi só aquela vez que eu vi. Eu vi aqui na minha mente, ela dentro da minha mente, conversou comigo assim, mas claramente assim. Falou assim para mim, olha para aquela casa. Aí, automaticamente, eu estava assim, esfregando a roupa, eu olhei lá no outro quarteirão, do lado de baixo, a gente morava lá de cima, eu olhei lá no meio do quarteirão do lado de baixo. E porque era tudo cerquinha, né, as casas todas igual, dava para ver o quintal um do outro, assim, a rua. E olhei lá no outro quarteirão, na casa do meio lá, e aquela voz disse assim para mim, a menina daquela casa acabou de morrer agora no hospital. Logo vai chegar o velório dela. E o velório, assim, naquela época, né, na minha cidade, ainda fazia velório nas casas. O corpo vinha velar em casa, né? Aí falou assim pra mim, eu olhei assim, levantei a cabeça, fiquei pensando, e olhei assim e falei assim, não, eu não acredito. Aquela voz, ela falou meio áspera comigo, falou assim, se você não acreditar, você vai morrer. Ela pode viver e você vai morrer. Você tem que acreditar. Aí eu fiquei, sabe assim, eu fiquei com medo, assim, um terror no meu coração, e eu fiquei com medo, falei, meu Deus, eu tenho que acreditar, eu acredito, eu entrei para dentro falando, não, eu acredito. Aí eu entrei para dentro, larguei a roupa para lá, né, eu entrei pro quarto quietinha, e eu procurava apagar da minha mente essas coisas, eu nunca falava para ninguém assim, e eu acho que já era um trabalhar de Deus na minha vida, né, para mim não colocar essas coisas para frente, porque essas coisas sempre se repetiam. Minha irmã que descobriu uma vez, falou assim, nossa, toda vez que vai morrer a Luzia fica assim, ela sabe. Aí, né, eu tinha vez que eu demonstrava assim, né, e
Minha mãe às vezes ficava mais na roça com meu pai, minha irmã que ficava com a gente em casa, na cidade. E minha irmã percebeu isso. Só que assim, né, naquela época ninguém entendia de nada, ninguém sabia de nada de espiritual, o mundo espiritual, a gente não era muito a par do mundo espiritual. Mas Deus era tão na minha vida, me ajudou tanto que eu era criança, assim, e Deus ele tinha, acho que, o plano na minha vida e foi trabalhando na minha vida. Eu ia brincar, eu esquecia. Acho que era o Espírito Santo de Deus que apagava da minha mente. E aí eu digo para você, gente, não foi Deus que falou aquilo para mim. Porque, e por as palavras que falou. Deus não ameaça. Me ameaçou que eu ia morrer, me pôs medo, terror. Então, Deus ele não faz essa ameaça. Deus fala. Se ele tiver de falar com você, como eu já vi muitos relatos de pessoas que sentiu que Deus falou que ele ia morrer, já vi muitos relatos assim. Aí a pessoa pediu perdão para Deus, a pessoa pediu perdão para os amigos, para aquele que ele tinha ofendido. Eu já vi essas coisas acontecer e a pessoa morre em paz, tranquilo, né? E como Deus falou para Ezequias, né? Que ele ia morrer. E aí ele virou pro canto da parede e foi orar. Então, quando Deus quer falar com a pessoa essas coisas, ele fala e tranquiliza a pessoa, né? Então eu achei que aquilo lá não foi uma revelação, mas não foi a revelação de Deus, né? Deus ele não chega assim e fala assim, ameaçando, você vai morrer, porque, né, com essas coisas assim, com certeza não é Deus falando, não, ainda para uma criança, né? Não é Deus falando. Deus, quando ele fala, ele traz o conforto, ele traz a paz, né? Quando ele vai avisar alguma coisa, ele avisa para trazer conforto, para trazer tranquilidade, mas não para pôr terror e medo. Como Deus me comprou mesmo, como, né, naquela visão que eu tive lá daquela mulher, já foi uma visão assim que eu acho que eles queriam me usar para outro lado, mas Deus disse não. Então eu acho que a minha experiência foi bem baseada um pouco nisso. E qual o motivo desse vídeo, de eu estar fazendo? Porque eu falei para vocês que eu já ouvi várias vezes a voz, Deus falando na mente, Deus falando no íntimo, Deus falando em sonho, Deus falando audível, né? E essa foi uma experiência amarga que eu tive de ouvir essa voz falando, que para mim não foi Deus falando. Porque eu fiquei com mas muito medo mesmo. E quando eu tinha essas visões, eu ficava aterrorizada. Como eu sarei disso? Uma vez, isso me acompanhou por muito tempo. Uma vez eu, já casada, tinha meus 2 filhos. E uma amiga, sabendo que eu estava morando na cidade, ela veio passear na minha casa, amiga de infância. E a gente conversando, né? Aí eu falei assim... não, comigo é tudo bem, eu só sinto essas coisas que eu falei para ela que eu sentia, né? E ela disse assim para mim, eu estava que nem você. E eu falei assim, nossa, que médico você procurou, você sarou? E ela falou assim, eu procurei. Aí quando ela disse para mim como que eu tinha que fazer, olha você vê como que eu não tinha assim, sabedoria nenhuma de nada. E ela disse assim para mim, olha, você vai ter que se desenvolver. Você vai ter que procurar um lugar para se desenvolver e para você poder desenvolver esse dom aí, esse mistério aí. Ela falou mais coisas lá assim, aí eu entendi. Aí eu disse assim para ela, olha, eu prefiro estar nos braços de Deus do que me desenvolver para perder a salvação. A partir daquele momento que eu falei isso, foi uma chave para desligar do mundo espiritual. Aquilo que eu sentia. Aí nunca mais eu senti aquilo. Porque nas nossas igrejas, hoje ainda tem pastor que ainda ensina sobre
o mundo espiritual, né? Porque antigamente quase não se falava assim, né? Falava que existia céu e inferno, claro, é real, né? O céu é real, o inferno é real, mas não se falava assim sobre o mundo espiritual. E a gente tem que saber, porque o mundo espiritual é real, ele existe. Então a gente tem que saber os dois lados, a gente tem que conhecer os dois lados, porque é para lá que a gente está indo. A gente está indo ou para o lado bom ou para o lado ruim. Então a gente tem que saber aqui na Terra, para a gente se preparar para fazer a escolha da gente aqui na Terra. Porque assim, o nosso Jesus, o nosso Deus, ele é tão poderoso, ele é tão educado, tão educado, que ele não pega ninguém à força. É por isso que eu falo para você, quando aquela voz falou assim para mim, você tem que crer, eu falei, não foi Deus. Deus não obriga ninguém a crer. Deus não quer que ninguém crê à força. Nosso Jesus, ele é tão educado, que ele fala, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Olha a educação do nosso Deus para conosco. Ele nos respeita. Ele diz assim, eis que eu estou à porta batendo. Se você quiser abrir, a salvação é gratuita para todos. Todo mundo tem direito dessa salvação gratuita. Só que assim, ele está à porta e bate. Você quer receber gratuitamente Jesus como seu Salvador? Se ele não quiser, né? Então, a palavra de Deus diz, se creres, verás a glória de Deus. Se crer, não é obrigado, que ele não está obrigando ninguém a crer. Então a gente tem que crer por livre e espontânea vontade, por amor a Deus, por saber que ele é o dono de tudo, criador, que ele existe. Só que existe o outro lado também. Então a gente respeita aqueles que querem o outro lado, né? E Deus respeita em primeiro lugar, se não quer ele. Então, gente, o que eu quero dizer com essa experiência que eu tive, que a gente tem que tomar cuidado, tem o espírito do engano, que enganou Eva lá, né? A serpente enganou Eva lá, no Jardim do Éden. E o espírito, ele sempre vem com uma verdade. Você vê, ele não falou, a menina morreu e passado horas, chegou o velório. Chegou o velório, foi feito o velório, certinho. Não foi uma verdade? Foi uma verdade. Só que a gente tem que tomar cuidado. Como que a cobra enganou a Eva? Falando quase que uma verdade. Olha, os frutos da árvore que Deus falou, é verdade que Deus falou que vocês não podem comer de todas as árvores. Olha só. Né? E o espírito do engano sabia certinho as coisas, mas ele falou assim para que pegasse ela, né? E ela ali foi dando ouvido, caiu no pecado, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que buscar o dom de discernir para Deus. Aqueles que já aceitou Jesus, que já recebeu Jesus, começa a pedir para Deus, começa a orar e pedir o dom de discernimento. Porque, olha só, quando Paulo estava evangelizando, aquela moça, a Bíblia fala, eu não lembro aqui, não recordo o versículo aqui agora, que aquela moça ia atrás de Paulo falando, ó, esse é o servo de Deus Altíssimo. Ela estava falando a verdade? Estava falando a verdade, ela estava fazendo uma revelação verdadeira. E Paulo, com dom de discernimento, repreendeu e aquela moça foi liberta. Aquela moça se sentiu aliviada, foi liberta, porque, gente, isso sufoca. Eu não quero contar assim com detalhes para vocês, porque isso sufoca. Quando não é de Deus, vem carregado de... que você vai ficando ali assim, sabe? Vem para perturbar mesmo, para tirar a paz. Para tirar a paz.
Quem já passou por isso ou tá passando, sabe o que eu tô falando. Vem para tirar a paz, essas perturbações. Por isso que muita gente entra e talvez ouviu vozes, tem que clamar por Deus, orar, buscar em Deus, firmar em Deus, né? Eu louvo a Deus por estar aqui, porque Deus foi fiel na minha vida. Sei que vocês vão me perguntar, mas como que eu vou saber se a revelação é de Deus ou não? Sim, você vai saber sim. Porque quando Deus dá uma revelação, Ele não vai deixar dúvida para você. Se for mesmo para você, se for uma revelação de Deus, pode ficar tranquilo. E você vai para os pés do Senhor, vai perguntar para Ele também. Vai orar, vai falar com Deus, perguntar para Deus, né? E Ele vai responder. E Ele vai tranquilizar o teu coração. Seja por qualquer coisa, viu, gente? Não é só por morte, não, viu? Tô falando aqui de morte, mas seja para qualquer coisa. Deus, Ele vai tranquilizar o seu coração. Quando é uma coisa que é dele, o Espírito Santo que habita em mim e você, Ele vai te dar paz e tranquilizar o seu coração em qualquer situação. Aqui eu tô falando sobre revelação, né? Seja qualquer revelação, você não vai ficar enganado, porque Deus não deixa os dele ficar enganado. Uma coisa que Deus não deixa enganado é os filhos dele. A palavra do Senhor diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Então nós que somos ovelhas, a gente conhece sim a voz do nosso pastor. Quando é o nosso pastor que está falando conosco, que está nos orientando. Então fique tranquila, não precisa ficar correndo atrás de explicação, porque o próprio Deus é quem explica tudo. A palavra dele, muitas vezes, fala assim, tem uma pessoa revelando lá, vai todo mundo lá. Tem que orar, pedir discernimento para Deus, porque quando Deus quer falar, Ele usa uma criança, ou Ele usa qualquer coisa, ou então Ele fala com você próprio, né? E a gente não deve correr atrás dessas coisas por causa disso, né? A gente não sabe, quem não tem o discernimento, por isso que muitas vezes pessoas são assim, fica na decepção. Me prometeu isso, me prometeu aquilo. A gente vê quantas mentiras, quantas promessas de mentira falando em nome de Deus, que foi Deus que mandou falar, que foi Deus que mandou dizer. Quantas pessoas assim enganadas. Por quê, gente? A gente tem que buscar em Deus, cada um de nós. Deus está aqui para falar comigo, falar com você, falar com cada um de nós. Ele está pronto para ouvir. Às vezes porque, mas Deus demorou de responder, eu vou buscar resposta não sei aonde. Gente, se Deus está quieto, Deus trabalha até no silêncio, né? O silêncio de Deus já está querendo dizer alguma coisa para a gente. Então, gente, esse é a experiência que eu tive, tá? E que Deus continue abençoando cada um de vocês. Ficam na paz.